o que é humano. Olá pessoal, bem-vindos ao Conversas Filosóficas. Sou professora Lourdes, filósofa e consultora educacional. Estou propondo hoje o tema da reflexão sobre o humano. Nós sabemos que esse tema humano e a busca pelo sentido, na verdade, é uma eterna indagação da antropologia filosófica e também da filosofia existencialista. Nesse vídeo não é minha pretensão de forma alguma querer definir ou tratar dessa questão como um assunto, um ponto final ou qualquer coisa parecida, mas irei refletir de forma conceitual dentro da filosofia existencialista e escolhi para isto o filósofo Sartre. Nós sabemos que a filosofia de Sartre muitas vezes torna-se de difícil compreensão, mas eu acredito que nós vamos fazer um caminho interessante dentro dessa filosofia, na nossa reflexão juntos, e para tanto nós vamos iniciar pensando o seguinte: Sartre, quando ele fala do humano, ele situa o humano entre o ser e o nada. E esses dois conceitos são de fundamental importância na filosofia de Sartre. Veja bem, para Sartre, quando nós nascemos, nós fomos como que lançados no mundo. Nós chegamos a esse mundo. Nós começamos a existir, mas ainda não a ser. E ser para ele é se definir, essa definição de humano. Eu só vou, segundo Sartre, começar a me definir como humano quando eu começo então a viver. Quando eu começo a viver as minhas experiências. E esse viver a experiência se dá onde? Se dá na existência, se dá dentro do nada para Sartre. E nada para Sartre aqui, ele vai colocar o nada como essa ausência de sentido. Como essa angústia do homem contemporâneo, do homem, sempre do eterno humano, porém o homem contemporâneo que traz uma angústia maior. O homem contemporâneo que traz dentro de si tantas indagações, incertezas. E esse nada que vai se constituindo para Sartre, ele vai dizer, na verdade, não existe o sentido. Existe o não sentido, existe a ausência de sentido, que é o nada. Por isso, para Sartre, a existência vai se tornando, muitas vezes, tão difícil viver. Por quê? Porque diante desse nada, diante desse sentido que não é, eu preciso dar sentido. E aí, veja bem, Sartre desconstrói um esquema que também é do humano, que é o vitimismo. Por quê? Porque quando eu tenho que pegar a existência na minha mão e eu dar sentido a ela, ou eu responder por ela, nós sabemos, e até quem é da educação sabe, que a criança desde pequena, quando ela cai, ela coloca a culpa no outro. Enfim, nós culpamos o outro, às vezes porque minha vida não tem sentido, meu projeto não deu certo. Nossa tendência é fugirmos dessa responsabilidade. E Sartre vai dizer com muita clareza, a nossa vida, ela é escolha. Ela é escolha para nós irmos nos definindo. E essas escolhas, elas se dão por meio de quê? Da palavra que nós, na modernidade, conhecemos muito bem, por meio de projetos. Nós vamos fazendo projetos. Quem não faz projeto? Todo mundo faz projeto. Eu faço os meus projetos, você faz os seus projetos. Para que os projetos? Para dar sentido. Por que para dar sentido? Porque ninguém vive sem sentido. Não tem como viver uma existência sem sentido. Você não vive, você vegeta. Então, Sartre vai dizer, existe uma diferença entre existir e viver. Porque se eu existo sem sentido, eu vegeto. Se eu existo e busco o sentido, e dou sentido, e assumo minha vida, assumo minhas responsabilidades e minha existência, eu começo a viver. Eu começo a ser. Isso é muito profundo, né? E a gente percebe a profundidade dessa filosofia quando nós nos damos conta que nossos projetos, são eles que realmente dão sentido à nossa vida. Só que Sartre vai dizer o seguinte, precisa de liberdade. O Sartre foi conhecido como filósofo da liberdade. Porque tem um momento em que eu preciso olhar para esse projeto e ter a coragem de dizer, esse projeto não dá sentido mais na minha vida. Não é que eu quero que o projeto dê sentido a todo custo. Se o projeto não dá mais sentido, ele se transformou em nada novamente. E aí Sartre vai dizer, eu preciso nadificar o nada, que é um termo próprio, né, da filosofia de Sartre. Até estranho, nadificar o nada, mas eu preciso tirar essa falta de sentido da minha vida, ressignificar meu projeto para tocar em frente, para seguir em frente. Mas, gente, nós sabemos
Nós que temos já uma vivência, sabemos o quanto é difícil largarmos alguns projetos. Às vezes nos enganamos, continuamos com esse projeto, insistimos, mas a nossa vida vai perdendo a qualidade, vai perdendo o sentido. E aí nós caímos no quê? Na famosa depressão. Vamos buscar psicanalista, vamos procurar ajuda. Mas a ajuda está onde? Está em eu ter coragem de responder a pergunta, me olhando no espelho, me olhando e dizendo: o que eu quero para a minha vida? Qual o sentido da minha vida? E ir buscar esse sentido. Gente, fácil não é, mas o humano é isto. O humano é esta constante busca, constante escolha, e quando está já maduro, constante responsabilidade para decidir sobre a própria vida. É isso que eu gostaria de trazer, de reflexão sobre o humano a partir de Sartre. É uma reflexão profunda, é uma reflexão que você pode continuar aí aprofundando pessoalmente na sua vida pessoal sobre os seus projetos. Que projetos você precisa ressignificar e quais você precisa continuar com eles. Obrigada pela presença novamente aí no meu canal e aguardo você para uma próxima reflexão, uma próxima questão filosófica.